diversas plantas industriais, como as de papel e celulose, siderurgia, mineração, entre tantas outras, devem ser feitas manutenções periódicas para garantir um bom funcionamento de suas máquinas. Uma das técnicas aplicadas é o alinhamento de máquinas rotativas, que será o assunto de nossa aula. O alinhamento de máquinas rotativas é uma atividade desenvolvida na área de manutenção e geralmente realizada por uma equipe de 2 ou 3 mecânicos, mais um eletricista. Esse alinhamento é feito entre duas máquinas, uma fixa e outra móvel, que podem ser motores, bombas industriais, compressores, redutores, etc. Essa atividade é importante, pois, além de garantir o bom funcionamento dos equipamentos, minimiza vibrações, aquecimento e também proporciona uma maior vida útil aos componentes mecânicos. Ao realizar o alinhamento de uma máquina rotativa, é possível verificar desalinhamentos, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Em ambos, podemos encontrar desalinhamentos nos eixos radial, axial ou os dois ao mesmo tempo, chamado de desalinhamento combinado ou misto. Existe apenas uma diferença entre os desalinhamentos dos planos horizontal e vertical. Para corrigir o desalinhamento horizontal, é necessário usar o recurso de macaquinhos, que são parafusos instalados na base da máquina móvel. Já no plano vertical, a correção é feita colocando calços na base do motor. Geralmente esses calços são confeccionados de material não ferroso, como latão, inox, dentre outros. Observe que no desalinhamento radial ou paralelo, a máquina móvel está desalinhada paralelamente em relação à máquina fixa. Já no desalinhamento axial ou angular, a máquina móvel está desalinhada angularmente em relação à máquina fixa. Porém, o desalinhamento mais comum é o combinado ou misto. Ele se dá quando encontramos os desalinhamentos radial e axial ao mesmo tempo. Essas máquinas podem ser alinhadas por meio de uma régua, um calibrador de folgas, quando o equipamento for de baixa rotação, e com o acoplamento de grandes diâmetros em casos que exijam urgência de manutenção. Outra forma é o alinhamento com relógio comparador, que deve ser executado em função da precisão exigida para o equipamento, a rotação e a importância no processo. Existe ainda o alinhador a laser, que é uma tecnologia mais avançada. Agora nós vamos desenvolver o procedimento de alinhamento de máquinas rotativas, utilizando o relógio comparador. Um instrumento de medição que, como foi dito, garante uma boa qualidade de trabalho. As máquinas a serem alinhadas serão uma bomba centrífuga, que é a máquina fixa, e o motor elétrico, que é a máquina móvel. Além disso, utilizaremos o acoplamento flexível de lâminas. Antes de iniciar o alinhamento, propriamente dito, é imprescindível inspecionar a base do motor e fazer o registro do pé manco, com posterior correção, se for necessário. Após o registro do pé manco, faça o pré-alinhamento no plano horizontal. Logo em seguida, monte os relógios comparadores no eixo axial e radial, de preferência com os relógios presos na máquina fixa. Com os relógios montados, deve-se fazer o registro inicial nos dois eixos. Utilizando uma planilha de alinhamento,
faça o registro nos 4 pontos ao giro de 360 graus. Partindo do ponto 0, gire o eixo no sentido horário e anote os valores encontrados nos pontos 90 graus, 180 graus e 270 graus. Os registros devem ser feitos com o relógio no eixo axial e radial. Após os registros na planilha de alinhamento, corrija o desalinhamento axial vertical, colocando calços nos 2 pés dianteiros ou nos 2 pés traseiros, com base no resultado encontrado pela seguinte fórmula. H é igual a LA vezes L dividido por D, onde LA é o desalinhamento no eixo axial vertical, L é a distância dos pontos de fixação do motor, D é o diâmetro da ponta do relógio comparador a um giro de 180 graus. Para encontrar o D, você também pode proceder da seguinte forma. Pegue a medida da ponta do relógio comparador até o centro do eixo e multiplique esse valor por 2. Desta maneira, você terá o diâmetro. Faça os cálculos e o resultado encontrado será a espessura do calço. Feito isso, basta definir se a leitura é positiva ou negativa. Se a leitura for positiva, coloque calços nos pés traseiros. E se for negativa, coloque calços nos pés dianteiros. Depois de colocar os calços na base do motor, aperte os parafusos da máquina e faça a conferência do serviço. Coloque o relógio na axial no ponto 0 e gire o eixo até o ponto 180 graus. Se o valor encontrado estiver dentro da tolerância permitida, vá para o próximo passo. Se não, repita os passos anteriores. Agora você fará uma leitura com o relógio na radial vertical, partindo do ponto 0 até o ponto 180. Depois de registrar o valor encontrado, utilize outra fórmula para corrigir o desalinhamento radial vertical. A fórmula é a seguinte: H é igual a LR dividido por 2, onde LR é o desalinhamento radial vertical e 2 é uma constante. Faça os cálculos e proceda da seguinte forma. Pegue 4 calços com a mesma espessura, de acordo com o resultado obtido, e coloque-os nos 4 pés do motor. Não retire calços que foram colocados para corrigir o eixo axial vertical. Antes de apertar a base do motor, faça a correção do desalinhamento no plano horizontal. Primeiro, faça a correção do eixo axial horizontal. Para fazer essa correção, você deve utilizar os macaquinhos na diagonal. Depois, faça a correção na radial horizontal. Para fazer essa correção, utilize os macaquinhos de apenas um lado do motor. Quando você estiver corrigindo o eixo radial horizontal, deve tomar cuidado para não danificar o eixo axial. Se ele for danificado, deve corrigi-lo novamente. Com o plano horizontal alinhado, tanto no eixo axial e radial, aperte os parafusos da base do motor em cruz, observando se o plano horizontal não está sendo alterado, devido ao aperto da base. É importante torquear os parafusos da base do motor. Para isso, utilize um torquímetro, com o torque especificado para o diâmetro do parafuso encontrado. Dessa maneira, o alinhamento estará pronto. O que falta, na verdade, é fazer o registro final, que será igual ao registro inicial.
Utilizando uma planilha de alinhamento, faça os registros nos 4 pontos ao giro de 360 graus. Partindo do ponto 0, gire o eixo no sentido horário e anote os valores encontrados no ponto 90 graus, 180 graus e 270 graus. Os registros devem ser feitos com o relógio no eixo radial e axial. Feito o registro final, desmonte os relógios e também os suportes dos relógios. Chame o eletricista para ligar o motor e, dessa forma, dê partida ao equipamento. Se a máquina fixa e móvel estiverem funcionando perfeitamente, o serviço está concluído. Termina aqui a nossa aula. Você acabou de aprender como se faz um alinhamento de máquinas rotativas utilizando o relógio comparador. Obrigado e até uma próxima oportunidade.